O Socialismo e o Problema Sexual, escrito por Ludwig von Mises, traduzido por Adamska, narrado por Kodank. Este artigo faz parte do livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica. O livro está disponível para download na página Livros no site universidadelibertaria.com.br, assim como está disposto em livro físico para compra. Adquira já o seu. A ordem social e a família. Parágrafo 1. Socialismo e o problema sexual. Propostas para transformar as relações entre os sexos por muito tempo andaram lado a lado com os planos para a socialização dos meios de produção. O casamento desapareceria junto à propriedade privada, dando lugar a um arranjo mais harmônico com os fatos fundamentais do sexo. Quando um homem é libertado do jugo do trabalho econômico, o amor seria liberado de todos os impedimentos que o profanaram. O socialismo promete não somente o bem-estar, riqueza para todos, mas também felicidade universal no amor. Essa parte do seu projeto tem sido uma grande fonte de sua popularidade. É significativo que nenhum outro livro socialista alemão tenha sido tão amplamente lido ou sido mais efetivo como propaganda que A Mulher e o Socialismo, de Bebel, que se dedicou acima de tudo à mensagem do amor livre. Não é estranho que muitos sintam que o sistema de regulação das relações sociais sob o qual vivemos seja insatisfatório. Esse sistema exerce uma influência de longo alcance, divergindo essas energias sexuais, as quais estão no âmago de tantas atividades humanas, de seus aspectos puramente sexuais, para novos propósitos, os quais o desenvolvimento cultural evoluiu. Enormes sacrifícios foram feitos para construir esse sistema, e novos sacrifícios estão sempre sendo feitos. Há um processo pelo qual cada indivíduo precisa passar em sua própria vida. Se suas energias sexuais deixarem a forma difusa que elas têm na infância e tomarem sua forma final madura, ele precisa desenvolver sua forma psíquica interna que impede o fluxo da energia sexual indiferenciada e, como uma represa, altera sua direção. Uma parte da energia com a qual a natureza adotou a pulsão sexual é dessa forma desviado dos propósitos sexuais para os outros. Nem todos escapam ilesos do estresse e da luta dessa mudança. Muitos sucumbem, muitos se tornam neuróticos ou insanos. Até mesmo o homem que se mantém saudável e se torna um membro útil da sociedade é deixado com cicatrizes, que um acidente infortuito possa reabrir. E mesmo que o sexo se torne a fonte de sua maior felicidade, ela também será a fonte de sua mais profunda dor. Seu falecimento dirá a ele que a idade chegou e que ele está condenado a ir ao mesmo caminho de todas as coisas passageiras e terrenas. Portanto, o sexo, que parece o tempo todo enganar o homem ao dar e negar, primeiro o fazendo feliz e depois mergulhando novamente na miséria, nunca o deixa afundar na inércia. Os desejos do homem que acorda e sonha se voltam ao sexo. Aqueles que buscam reformar a sociedade não podem ignorá-lo. Isso era mais do que esperado, já que muitos deles eram neuróticos, sofrendo de um desenvolvimento infeliz da pulsão sexual. Fourier, por exemplo, sofria de uma psicose grave, a doença de um homem cuja vida sexual é da mais elevada desordem. É evidente em cada linha de seus escritos. É uma pena que ninguém se propôs a examinar sua história de vida pelo método psicanalítico, que as loucas absurdidades de seus livros circularam tão amplamente e ganharam a mais alta recomendação. É devido inteiramente eles descreviam com uma mórbida fantasia os prazeres eróticos aguardando a humanidade no paraíso do falanstério. As utopias apresentam todos os seus ideais de futuro como a reconstrução da era dourada que a humanidade perdeu por sua própria culpa. Da mesma forma, ela finge que está demandando da vida sexual somente um retorno à sua felicidade original. Os poetas da antiguidade não são menos eloquentes em seus elogios a tempos passados maravilhosos de amor livre quando falam das eras saturnianas,
quando a propriedade não existia. O marxismo ecoa os velhos utópicos. O marxismo, de fato, busca combater o casamento, assim como busca justificar a abolição da propriedade privada, ao tentar demonstrar sua origem na história. Assim como ele buscava por motivos para abolir o Estado, com o fato de que o Estado não existiu desde a eternidade, que sociedades viveram sem um vestígio de Estado e poder estatal. Para o marxista, a pesquisa histórica é meramente um meio de agitação política. Seu uso é para equipá-lo com armas contra a odiosa ordem burguesa da sociedade. A principal objeção a esse método não é que ele promove teorias frívolas e insustentáveis sem examinar cuidadosamente o material histórico, mas que ele apresenta uma avaliação desse material em uma exposição que finge ser científica. Era uma vez, ele diz, uma era dourada. Então veio uma que era pior, mas suportável. Finalmente veio o capitalismo. E com ele todo o mal inimaginável. Portanto, o capitalismo já está condenado. A ele só pode ter dado um único mérito, que graças ao excesso de suas abominações, o mundo amadureceu para ter sua salvação pelo socialismo.